Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Nós tivemos, nesse final de semana, no domingo especificamente, uma palestra que eu recomendo a todos virem, fica gravada no YouTube, que fala sobre a história da nossa casa, e é muito bonita, foi dada pelo Paulo Roberto, que não pôde estar conosco hoje aqui. Mas uma das coisas que chama atenção é que Frei Luís, quando começa a se manifestar, ele não pede um centro espírita, uma igreja, ele pede um orfanato, na verdade, um educandário, porque ele vê a importância da assistência à criança, ao vulnerável, principalmente aquele que é órfão, mas não apenas esse. Isso é de tal ordem importante que Frei Luís privilegia isso ao centro espírita, mas ele complementa dizendo que o centro espírita é uma forma de viabilizar o educandário, e é assim que nós estamos hoje em dia. E para nos falar sobre a importância da primeira infância na construção da paz, da ciência e do espiritismo, nós temos hoje o nosso querido amigo Laurista Correia Filho. O Laurista é pediatra e neonatologista, especialista em saúde da mulher e da criança pela Universidade de Paris, a Sorbonne. Há 22 anos, é integrante do Grupo André Luiz de Tratamento Integral da Comunhão Espírita de Brasília, na Sala Chico Xavier. Laurista, muito obrigado pela oportunidade de termos você aqui. O púlpito é seu, por favor. O Laurista comentava comigo sobre os 45 minutos, que é o desafio de todo palestrante, e é só uma explicação. Nós temos 45 minutos porque há muitos lugares onde se ouve a palestra pelo rádio, através da Rádio Rio de Janeiro. E a Rádio Rio de Janeiro firmou um convênio conosco, que se nós conseguirmos dar uma palestra em 45 minutos, eles conseguem retransmitir pelo rádio, onde muitas pessoas que não têm internet conseguem ouvir também a palestra. É essa a razão dos 45 minutos. Eu tenho certeza que Laurista aceitará o desafio. Muito obrigado, Laurista.
orfanatos, são casas, lares, quando existe. Mas imaginem a iluminação desse ser e todos aqueles que o acompanharam de poder construir uma casa que recebe mais de 300 crianças, acho que, e desde o momento mais importante que se constitui nessa fase que é logo após o nascimento que nós temos aqui. Então, e por que ciência e espiritismo? Ora, espiritismo é ciência. Você está falando ciência e ciência? Sim. Por que não? Porque uma é a ciência oficial que nós temos já com todos os conhecimentos embasados em comprovações científicas sobre a primeira infância, sobre a construção, como se desenvolve esse nosso ser humano, como se desenvolve esse bebê humano. Então, nós sabemos que muitas vezes se confunde e se fala em primeira infância de 0 a 6 anos. Claro que não é bem isso. Sabemos todos que quando começa, né, a vida, sabemos que até na ideia da concepção ou até na pré-concepção, e podemos dizer afirmativamente na concepção, começou uma nova vida. Então nós vamos dizer aqui, pontuar algumas partes importantes do que nos tem dito a nossa ciência, a ciência já declarada oficial. Vocês veem a inúmera quantidade de publicações que foram nos últimos 30 anos, que nós tivemos, né? A maioria desses livros não foi ainda nem traduzida para o português, e nós temos aqui então, inclusive, né, desde o momento do feto, desde a concepção até hoje, podemos dizer 6, 7 anos. Então é desde a concepção, porque já existe esse ser. No ano de Repensando o Cérebro, não estamos sem apontador, mas Repensando o Cérebro, este livro é o resultado de uma reunião que houve em Chicago em 1996, para se dizer tudo que se sabia. Já são lá 31 anos passados, tudo que se poderia saber sobre o cérebro, sobre a construção desse cérebro, que é a parte mais importante de um ser humano. Então nós vamos passar algumas coisas importantes do que foi dedicado, tudo que foi dito pela ciência oficial. Então, e aqui nós temos a nossa publicação, poucas, não é? Sobre a doutrina espírita, ou que a doutrina já previa, ou que já estudou há muito mais tempo do que isso, não é? Entre todos esses livros que a maioria já conhecem, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Consolador, temos aqui nosso querido Dr. Paulo César, a Medicina Mediúnica do Futuro, que já se constitui, dentro da literatura nacional e internacional, um objeto de pesquisa para todos nós. Então nós vemos como aqui, nós vemos o nosso querido Herculano Pires, ciência espírita, já há quantos anos já prevendo que o que hoje a medicina oficial está nos dizendo. Então, é a confluência de uma ciência com outra ciência, uma ciência que agora, né, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, com outras palavras, né, como já ouvimos falar, reencarnação. O que é reencarnação? E quando já foi utilizado, né, essa palavra palingenesia, a palingenesia não é nada mais que a reencarnação que se encontra mesmo na própria Bíblia. Então, nós temos nossos livros, dos quais nós iremos também abordar um pouco. Alguns livros que não foram nem traduzidos. A introdução à psiquiatria fetal. Esse livro já tem 38 anos. Então, nós falávamos na introdução à psiquiatria fetal, o que se passa com o feto, o desenvolvimento do feto. Então, o que veio de mais importante para nós sabermos sobre o nosso bebê humano? Como foi construído, e como foi construído esse ser, que nós vamos ver a importância, né? Porque nós pensamos que o ser humano, o bebê humano, ele nasce pronto,
mas inacabado. Ora, isso é um paradoxo, como é que ele nasce pronto e inacabado? Porque o acabamento do bebê humano, ele se dá fora do útero, né? Essa que nós chamamos de gestação extrauterina. A importância de como se vai lidar com isso. Por quê? É o desenvolvimento do cérebro. Este órgão que é o nosso maior computador, né, do mundo, é o nosso cérebro. E como ele é construído? É o maior computador sem fio. É o wireless computer, que eles chamam, né? Não tem fio. E é o maior computador. Como se constrói esse computador? Claro, o computador sozinho não faz nada. Quem é que vai administrar esse computador? Todos vocês já sabem, eu não preciso nem dizer quem vai administrar esse computador. Então vocês vejam, o cérebro, ele tem 2% do peso corporal e ele consome 20% do oxigênio que nós respiramos. Ora, imaginem vocês a importância da construção. É o órgão mais vascularizado do organismo. Necessidades nutricionais, todos sabemos, sais minerais, gordura e glicose. As agressões que ele sofre, cortisol, por exemplo, todo o estresse que ocorrer dentro do útero ou fora do útero, nós vamos ter uma liberação, cortisol e adrenalina. Isso vai levar o quê? Lapsos de memória e muito mais outras repercussões no nosso bebê. Por que é tão rápido? Porque é tão importante essa etapa de 0 a 6, 0 a 7, vamos colocar até 0 a 10 anos. Porque os primeiros anos, eles correm muito rápido, ele cresce muito rapidamente. Vocês veem, até 3 anos, ele tem 965 centímetros cúbicos. O adulto tem 1.200. Imaginem, ele leva 17 anos para aumentar 240 centímetros cúbicos desse cérebro. Então ele cresce muito rápido. É por isso que se fala das janelas de oportunidade. É esse momento que nós temos que fazer. É esse momento que está sendo propiciado aqui, dentro dessa casa. Na creche, não é? Quando se pega a criança de 0 até 3 anos e 9 meses, e depois ainda, continuando com os de 4 anos até 14 anos, não é? O que vai promover esse desenvolvimento desse cérebro é o quê? Nós vamos ver a coisa mais importante, que hoje, dentro da ciência oficial, chamada oficial, a ciência que vem provar a importância do ambiente que vem se desenvolver esse cérebro. Então, vocês veem, o cérebro humano adulto, né? O nosso, a partir da 20ª semana, ou seja, metade da gravidez, nós já temos os 100 bilhões de neurônios. São 100 bilhões de pequenas unidades. Nós vimos aqui o livro daqui do Rio de Janeiro, o Dr. Robert Lent, o livro dele chama-se o título é 100 bilhões de neurônios. Dizem que os homens têm um pouquinho mais, 150, mas é por isso que eles são chamados de mais neuróticos. Mas isso é intriga, não é? Do pessoal. Bom, vamos em frente. Esses vocês já conhecem, são as nossas unidades, né? As células nervosas que estão se comunicando, todos conhecem, todos já viram, existe, né, a divulgação maior desse cérebro, o tanto que se faz dessas células que estão aí se desenvolvendo, as comunicações que se fazem entre elas. Como que se faz essas comunicações? Quais os momentos? Acabamos de ver os momentos mais importantes, esse que eles chamamos de 0 a 3 anos, porque ele começa a entrar com a comunicação. Em todos os momentos que nós estamos entrando, avançando nessa exposição, nós vamos ver se houver alguma interferência maligna nessa constituição desse cérebro, nós vamos ver a repercussão dramática que vai acontecer nas pessoas que nós estamos vendo por aí hoje em dia. Todos nós podemos classificá-los que tiveram uma infância difícil. E tivemos aqui a oportunidade de, no sábado, na comemoração das festividades do Frei Luís, de um colega, o Carlos Eduardo Ascioli, falando também na mesma coisa, a dificuldade, o que vai repercutir na velhice, na idade adulta, essa criança que foi maltratada, que foi abusada, que não teve a oportunidade de ter a interação com todo esse ambiente. Porque durante muito tempo houve muita discussão, o que era mais importante? Se era a natureza ou a criação? Então, essa discussão acabou.
discussão acadêmica infrutífera. Então, os dois são importantes. A parte da natureza, da criação, e a natureza, o ambiente em que se vive, onde foi construído esse cérebro. Então, vamos em frente. Então, esse crescimento, vocês veem, de 20 a 40 semanas, acabamos de falar, não é? Da metade da gestação até o final, a maior parte dos neurônios já está formada e no local pronto. Então, por isso que ele vai nascer pronto, mas inacabado. Por quê? Nós tivemos, a natureza teve que optar, né? Fazer com que nosso cérebro não desce, não dá mais para crescer dentro do útero. Então ele teve que nascer antes do crescimento. Tanto é que nossos primos mais próximos, que têm um DNA praticamente igualzinho ao nosso, né? Os chimpanzés, mais de 99%, igual, né? Semelhante ao nosso, eles não, né? Já nascem com ele pronto. O nosso não. Vai se construir nesta oportunidade de 0 a 3 anos. Eu tenho que olhar de vez em quando aqui para o meu algoz, porque senão eu me perco. O meu algoz. Olha, mais uma vez, nós estamos aqui provando o quê? O crescimento e diferenciação dos neurônios. Então, da metade da gravidez até a idade adulta e após. Vocês vejam, com 20 semanas de gestação, 20 semanas é a metade da gestação. Ele pesa 100 gramas. Ao nascimento, ele pesa 400 gramas. Com 18 meses, 1 ano e meio, ele está com 800 gramas. Ele está, né, já mais da metade do nascimento, dobrou o peso do nascimento. Com 3 anos de idade, é por isso que eles dizem, os 1000 anos mais importantes, os 1000 dias, perdão, os 1000 dias mais importantes, que corresponde a 3 anos, e a parte dos 9 meses, né, de gestação. Então, olha, com 3 anos, ele vai para 1.100 gramas. E quando ele está um adulto, vamos dizer, a partir de 20 anos, 1.400 gramas. Ele aumentou apenas 300 gramas em 17 anos. Qual é a fase mais importante da vida? É a construção da vida. É a construção desta casa, que esse templo, que é o ser humano, que é o bebê humano. Então, nós temos que correr aquilo que podemos fazer. Não que vai ser um estrago para o resto da vida, mas vai ter as consequências que todos nós podemos imaginar quais as consequências. Se forem se perpetuando, cada etapa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, um estresse, um ambiente que não seja propício, vocês vão imaginando que cérebro que vai acontecer isso. Não é? E quem vai administrar esse computador? Não é? Como ele vai poder administrar? Isso que nós vamos vendo o estrago. Aqui somente para dizer que os sentidos, né? Todos os sentidos no bebê, no homem, que é um mamífero, tem alguns mamíferos que não têm todos os sentidos já prontos durante o nascimento. O homem tem todos eles prontos, né? E aqui nós vemos, por exemplo, mas isso aí é uma coisa banal, todo mundo sabe disso aí, visão, olfato, gustação, todo mundo sabe disso. Mas vocês vejam, foi em 1984, foi ontem, em medicina de 84, foi ontem, não é? Que descobriu, que se provou com tudo isso, inclusive se o bebê ouve dentro do útero. Nós tivemos a oportunidade de trazer a professora Marie-Claire Busnel, que descobriu a audição do bebê no útero, que veio para nos beneficiar num curso que fizemos de especialização, que coordenamos num curso de especialização na Universidade de Brasília. E nos anos 2000, 2025 já, e nós estamos falando dessas. Então, 84, foi ontem. Então nós temos que saber, mas que adianta saber os sentidos? Como que nós vamos administrar? Como que nós vamos cuidar desse bebê humano se nós não sabemos o que ele tem? E nós perguntamos, né? E não fomos nós, mas a pergunta já foi feita, inclusive pelos cientistas, qual é o primeiro sentido que se apresenta para o bebê? Nós perguntamos para todos, e acho que ninguém vai responder, não é? A mesa está convidada a responder também. Qual é o primeiro sentido que aparece? Não é? Já se sabe que é, olha lá,
Falou, Tato ganhou, acabou de ganhar um terreno em Cananéia. Aqui. É o Tato. Agora, a segunda pergunta para ganhar outro terreno ao lado. Por que é o primeiro que aparece? Difícil. Até hoje estão pensando nisso aí. Quem descobrir, prêmio Nobel já declarado, antecipado, viu? Não sabe por quê. Só que na biologia existe uma regra. Não chega a ser uma lei, mas é uma regra que, quando algum sentido ou alguma função aparece mais cedo, ela tem uma causa, ela tem um motivo por ter aparecido. Por que nós vamos pensar o que então? Porque nós temos que cuidar desse tato. O bebê humano ele é sensorial, ele não vai fazer elucubrações, nenhuma solução matemática, mas ele vai sentir. Ele sente a voz, né? Ele sente o cheiro da mãe, ele sente o tato. E nós maltratamos muitas vezes. E nós, então, da área médica, maltratamos muito tempo. Felizmente, depois de uns 20 anos, faz pouco tempo, né? Quando o neném nascia, quem é mais novo não vai saber disso, mas pode achar ainda na internet, o obstetra, nosso colega e amigo, levantava a perninha do neném e dava um tapa para ele chorar. Ora, você ser recebido nessa terra com tapa na poupança, né? É quase que fala assim, vou voltar, não quero, onde que estou sendo recebido, né? Levar um tapa direto. Então hoje, graças a Deus, depois, eu ainda peguei muito tempo, é claro que eu tenho uma certa idadezinha, mas ainda peguei isso aí. Além de causar uma possível luxação do quadril, porque pendurava a criança aqui, né? Então você puxa pelos pés, o peso todo da criança está ali, você tirava a articulação, né? Então ainda dava um tapa. Pois é. Então o tato, e aí veio, vocês veem a vantagem disso. A Chantala era o nome de uma indiana que o professor Frederic, lá o francês, ele viu ela fazendo a massagem, a criança tranquila, fazendo a massagem do bebê, que virou, né? No mundo inteiro rodou essa imagem e todo mundo, uma grande maioria, faz essa massagem, porque quem não quer receber um carinho? Uma massagem na pele, imagina, mãe, você receber um abraço que seja, é uma maravilha, você sente, você está meio, né, a perigo, a pessoa vem e te abraça, faz um carinho, né, pega em você, é o tato. Então o tato, talvez, né, já tenha sido uma previsão para que pudesse ser cuidado com o melhor. Olha quanto cuidado que a gente pode dar desde o começo da vida. Muito bem. Ah, mas isso aí então tudo é novidade, né? Não. Século III antes de Cristo, Hipócrates, do cérebro e apenas do cérebro nascem nossos prazeres, nossas alegrias, nossos risos e nossas lágrimas. Através dele pensamos, vemos, ouvimos e distinguimos o feio do belo, o mal do bom, o agradável do desagradável. Então vocês veem que a história teve muitos luminares, né, que já vinham trazendo para a gente, e a assimilação foi feita paulatinamente. Talvez a pau mesmo, paulatinamente, mas, né, que realmente demorou, e até hoje nós temos que falar nisso. Mas não foi, não é? Cadê o Jaime? O Jaime agora? Vitor, help! Que aqui, ó. Vamos para trás aqui um pouco, que acho que pulou. Bom, vamos lá para frente, que acho que pulou. Então vocês veem aqui, o bebê acabou de nascer, não é? Olha ele, sensorial. Ele está encostando na mãe, ele está o olhar para a mãe. Nós sabemos que a melhor visão do bebê é essa distância de 25 a 30 centímetros, que é do seio até o olho da mãe. Olha o bebê olhando para a mãe, logo depois do nascimento, e ele ainda recebe um pouco da ocitocina que é liberada para contrair o útero, e ele está alerta, ele está completamente alerta, pronto. É um momento, é uma janela preciosa. E às vezes a gente pegava, saía com a criança correndo para aspirar, enfiar uma sonda, para aspirar o quê? Não tinha o que aspirar, você estava maltratando a criança. Então aqui, momento também já maravilhoso. Olha aqui, não é por acaso, o bebê com minutos, né, de nascimento, a mãe abre a boca, ele abre a boca também, é a protocomunicação. Então, momentos preciosos.
Daquele livro que nós falamos, Repensando o Cérebro, nós vimos que ali todos os cientistas, todos que se reuniram para dizer o que estava acontecendo. Então chegaram à seguinte conclusão, Rimachor coloca nesse livro, o pensamento antigo e o pensamento novo. No pensamento antigo, como um cérebro se desenvolve depende dos genes com os quais se nasce. Ora, viram que não é só isso. Como o cérebro se desenvolve depende de uma complexa interação entre os genes com os quais se nasce e as experiências que se tem. Imagine as experiências que nós podemos ter, boas ou ruins. Imagine, não é, um ambiente hostil, que essa criança não tem o carinho. Uma criança que não foi desejada e não aceita. Quantas nós temos? Nós sabemos que a nossa faixa de gravidez na adolescência está entre 20% e 23%. É muita coisa. Imagine, hoje nasce um pouquinho menos de 3 milhões por ano. Não é? Então, vamos dizer que fosse 3 milhões. 20% ia dar 600 mil crianças que nascem de meninas com 13, 14 anos. Nós presenciamos várias no nosso serviço. Então, realmente, nós vemos como essas crianças vão se desenvolver. Para o bem ou para o mal. Então, nós estamos construindo um ser humano. Então, essa interação super importante. Pensamento antigo. As experiências que se tem antes dos 3 anos de idade exerce um impacto limitado, imagine, no desenvolvimento posterior do cérebro. Errado. As experiências iniciais ajudam a formar a arquitetura cerebral e da natureza e extensão das capacidades adultas. Ainda, pensamento antigo. Uma relação segura com o cuidado principal cria um contexto favorável para o desenvolvimento e aprendizado iniciais. Não é só isso. As interações iniciais não apenas criam um contexto, elas afetam diretamente a forma como o cérebro se desenvolve. O desenvolvimento cerebral é linear. Olha a besteira que se falava antes. A capacidade do cérebro aprender e mudar aumenta de modo regular à medida que um bebê progride em direção à vida adulta. Nós estamos vendo que não é só isso. Depende dessa interação, desse ambiente que ele vai encontrar. Então, o desenvolvimento cerebral não é linear. Há períodos preciosos, essas asas são preciosas, momentos preciosos que nós vamos perder e vamos ganhar muito, tá certo? Não que esse cérebro vai ser destruído, nós sabemos que existe uma neuroplasticidade se for a tempo recorrido, senão vai ser um cérebro mal construído e nós vamos ver o que nós temos aí hoje, pronto, nas manchetes dos jornais, na televisão a todo momento, seja de qualquer classe social, seja do pobre ao mais rico, nós estamos vendo de tudo, não é? Das classes, seja a nossa classe, a classe de advogados, quem for, não é? Nós estamos vendo a corrupção solta, quem foi? Quando nós pensamos em violência, nós pensamos muito na morte física, na violência física, até a morte. Mas a violência, o outro tipo de violência verbal, a violência da corrupção, essa é uma violência. Nós estamos vendo aí todos os dias, como esse cérebro foi construído. Então, esses períodos preciosos não podem ser perdidos. Então, entre a relação entre estresse e agressividade, quando bebês estão em situação de estresse constante, direto, pense um bebê que ele é maltratado fisicamente, mal é maltratado, como nós vamos ver o exemplo, o que acontece com essas crianças? Há um aumento de níveis de cortisol, que é esse hormônio que é secretado, ele pode destruir uma célula nervosa. No sangue, no cérebro há um comprometimento dos neurônios, levando a um mau desenvolvimento dessas células na área direita do cérebro, local onde se dá a regulação das emoções. Vocês vejam a inteligência emocional que está virando o quê? Da onde vem a inteligência emocional? Não adianta ser um grande matemático, um grande físico, seja grande o que for, se não tiver essa inteligência emocional. Não se constrói, a emoção se constrói. Especialmente vai tornar o quê? Em agressividade. Aqui nós vemos o exemplo do que foi a falta da interação. O que aconteceu? São as duas crianças, né, que foram encontradas por religiosos na Índia, em Calcutá, Amala e Kamala. Uma prova de desamparo do bebê quando a experiência
adequada da falha. Elas foram encontradas numa floresta, não é? E a gente não fala foi criada, porque os animais não iam criar, mas conviveram e aprenderam a comer até que, e não morreram, né? Até que fossem encontradas. Então a mala e camala, como é que eles comiam? Não tinha interação, nem para desenvolvimento físico, muito menos o desenvolvimento mental. A prova cabal está. Morreram em idade precoce, porque não tinham, não, porque nós vamos ver na frente, né, que o grande psicanalista e pediatra, Winnicott, ele disse: um bebê só não existe, ele tem que ter outra pessoa. Ah, mas isso aí todo mundo sabia. Não sabia, né? Agora que nós estamos sabendo. Agora, quando eu falo, é 40 anos, 50 anos. Então, algumas pesquisas, olha, isso é de 89, já fala, mas então, já faz tanto tempo, né? 11, 16, dá 36 anos. O fato foi Kestenbaum, Farbel e Sroff, que é um grande pesquisador nessa parte, vendo o que aconteceu na infância, para o que aconteceu, esse adulto mal formado, o que ele virou? O fato de uma criança estabelecer ligações seguras depende da qualidade de cuidado que recebe. Olha só, isso na pesquisa que ele fez. E no Apple, né, já tem algum tempo. Crianças que sofrem abuso ou negligência provavelmente não desenvolverão uma ligação segura com seus cuidadores. Tanto a qualidade do cuidador quanto a segurança da ligação influencia na posterior capacidade da criança para a empatia e o controle emocional e comportamental. Isso é pesquisa a partir daquela criança, daquele adulto que foi mal formado. Mas então, todos, até os mais refinados artistas, Leonardo da Vinci, né, já quanto? 600 anos atrás, né, ele já dizia: uma mesma alma governa dois corpos. As coisas que a mãe deseja imprimem-se, às vezes, sobre a criança que ela traz, no momento que as deseja. Todo querer, desejo supremo, ou medo da mãe, ou toda dor do seu espírito pode atingir poderosamente a criança, às vezes até matando-a. Imagine, mais de 600 anos, Leonardo da Vinci já havia, era um luminar também, né? Que espírito que era esse? Né? Que veio com essa praticamente uma missão de trazer à humanidade, né, a importância de que nós não ficamos sozinhos nesse planeta. Veio uma porção de gente para nos ajudar e um bocado também para atrapalhar. Mas estamos em evolução, todos nós estamos evoluindo. A Selma Freiberger, ela foi assistente social e antes de ser psicanalista, e ela trabalhou muito com mães em dificuldade na França. Nós sabemos atualmente que um número muito importante das desordens emocionais, as mais severas e as mais existentes nas crianças e nos adultos, podem ser relacionadas às desordens do desenvolvimento e aos conflitos que ocorrem nos 2 primeiros anos de vida, período embrionário do desenvolvimento da personalidade. Ora, vocês vejam, isso é mais de 40 anos também. Aqui é o... Deixa eu ver se ele tem outro bebê. Acho que ele pulou um pouco. Esse bebê, vou botar aqui, não tem a outra foto que está pulando, não sei porquê, mas é o nosso primeiro bebê da terapia intensiva neonatal, 1982. Nasceu com 1.320 gramas, com uma doença respiratória gravíssima, tá? Chamada membrana hialina grau 3. E foi para o respirador e saiu e virou esse rapaz barbudo aqui, não é melhor. Então foi o quê? Mesmo dentro do que podia ser salvo no momento físico, tudo que se poderia dar para ele dentro de uma unidade de cuidados intensivos, neonatais. E também os pais que ficaram, essa criança ficou 70, esse grandão é o pai, não é? Aquele já adulto, fala 4 línguas, porque ele é o filho de um diplomata e mora fora do Brasil. O bebê dele, não é? Ele está fazendo praticamente o que ele recebeu, ele está transmitindo para esse seu filho. Ah lá, uma coisa importante, né, mostrando para o bebê, como ele mora fora, vocês estão vendo um livro que é de fora, a intensidade da reação dessa criança, né, vendo esse livro com o pai ali do lado, né, não tinha, graças a Deus nesse tempo aí, ainda não tinha celular, né, porque senão já estava na tela, grudado na tela. Bom, então a importância, o que você quer para seus filhos,
Como é que estamos aí? 13 minutos. O que você quer para seus filhos? Quais qualidades espera que desenvolvam e levem para a vida adulta? Provavelmente você quer que sejam felizes, independentes e bem-sucedidos. Ao que todos queremos, né? Quer que desfrutem de relacionamentos gratificantes e vivam uma vida repleta de significado e sentido. Então, vocês veem, no Livro dos Espíritos, agora nós vamos ver o que já dentro da doutrina espírita, há muito mais tempo que todos os cientistas renomados vêm agora, né, provando, tentando provar uma coisa que já foi aventada há muito tempo. No capítulo 7º, né, Retorno à Vida Corporal, pergunta 383, qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? O espírito, encarnado para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Veja a importância desse educandário, dentro de casa, fora de casa, porque nós temos, né, hoje nós temos um orfanato imenso. Qual orfanato? Órfãos de pais vivos. Vocês já ouviram falar nisso? Órfãos de pais vivos. Os pais não estão presentes, nem cuidadores. Então, o que vai resultar dessa criança? Nós sabemos, já falamos aqui, que o bebê, ele não vem carimbado. Vai ser assassino, vai ser político, vai ser não sei o quê, para desgraçar com todo mundo. Ele não vem carimbado. Ele é construído. Se vocês podem saber. Então está aqui, dentro da nossa doutrina, no Livro dos Espíritos, capítulo 7º, está aí. O que mais? No Consolador. O livro Consolador, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele diz o quê? O Consolador é de 1940. São 85 anos. Muito mais antigo do que todos os cientistas que estão falando, não é? O que está acontecendo com as crianças. Pergunta 109. O período infantil é o mais importante para uma tarefa educativa? Olha a pergunta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, olha já a ciência falando antes da outra ciência. A ciência do espiritismo está aí. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para uma nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetíveis de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade se encontrarem nos pais e legítimos representantes do colégio familiar. Isso é 85 anos atrás. Ainda, eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profundo é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico, material. E, alcançando a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a criação das criaturas. Porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas e seu foco da luz interior dos sagrados princípios educativos. Pergunta 110. Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico,
no sentido de iluminar a consciência da criatura, de que em que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Ainda, a nossa querida Sueli Schubert, Mediunidade e Obsessão em Crianças. A infância é, pois, o período propício para que sejam introjetadas no íntimo do espírito recentemente reencarnado os novos valores, através da aquisição de hábitos, condutas, vivências que o enriqueçam e preparem para o discurso de sua vida terrena. Deixa eu ver aqui, 7 minutos. Deepak Chopra é um médico que muitas de vocês devem conhecer, indiano, endocrinologista, que também é espiritualista. Escreve no livro dele, Origens Mágicas, Vidas Encantadas, página 14. Em um verdadeiro estado de saúde, tornamo-nos incapazes de fazer mal aos outros e a nós mesmos. Para alcançar esse estado, é importante que nos sintamos amados, nutridos, alimentados, seguros, satisfeitos e felizes desde o princípio. Mais ainda, uma religiosa de conhecimento de todos vocês, Madre Teresa de Calcutá. Não ser desejado, não ser amado, não ser cuidado, ser esquecido por todos, isso acredito ser fome muito maior do que o de uma pessoa que não tenha nada para comer. Então, não são só os cientistas, são as pessoas que estão ligadas com a humanidade. Bom, aqui só citar rapidamente Bezerra de Menezes, no livro O Espírito da Verdade. Aqui, vou ler só um pedacinho. Nossos filhos do mundo são consciências que gravitam em torno de nossa vida, refletindo, agora ou mais tarde, o nosso devotamento ou a nossa deserção. Não vale iludir a criança com a fantasia do dinheiro ou do privilégio, anestesiando-o na leviandade. O lar é, antes de tudo, a escola do caráter e, somente quando os responsáveis por ele se entregarem, felizes ao sacrifício próprio, para a vitória do amor, é que a vida na terra será realmente de paz e trabalho, crescimento e progresso, porque o homem encontrará na criança as bases justas do programa da redenção. Bezerra de Menezes, hein? Olha só. Ainda, Emmanuel, mais uma vez, vemos que a natureza não dispensa disciplina em momento algum. Se quisermos um jardim, ou se esperamos rendimento mais amplo de um pomar, cogitamos de geometria, irrigação, apoio e preparação. Em vista disso, acreditamos que a criança não prescinde de educação através de muito amor, aliado à disciplina, reconhecendo-se que no período da infância estamos vindo ou retornando do mundo espiritual com as nossas próprias necessidades de aperfeiçoamento. Este é um ponto de vista do espiritismo cristão. Na condição de criança, procedemos do mais além, com certos obstáculos de ordem espiritual. Se não encontrarmos criaturas que nos concedam amor e segurança, paz e ordem, será muito difícil o proveito da nova reencarnação que estejamos encetando. É uma lição, nem se fosse nenhum cientista atual poderia falar algo como isso. A Meimei, no livro Antologia da Criança, Mensagem da Criança, não é? Super interessante. Eu tenho que correr para o meu algoz que está me olhando. A criança aqui, mais uma do Emmanuel, o livro Taça de Luz. Levantará o homem o próprio ninho à plena altura, estagiando no tope dos gigantescos edifícios de cimento armado. Escalará o fastígio da ciência, povoando o espaço de ondas múltiplas, incessantemente convertidas em mensagem de som e cor. Voará em palácios aéreos, cruzando os céus com a rapidez do raio. Elevar-se-á sobre torres poderosas, estudando a natureza e o movimento dos astros. Erguer-se-á vitorioso ao cimo da cultura intelectual, especulando sobre a essência do universo. Entretanto, se não descer, repleto de amor para auxiliar a criança, no chão do mundo, debalde esperará pela humanidade melhor. Na infância surge, renovado, o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os hoje da ignorância e da penúria,
da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam lembrar-se do crime e do sofrimento. Filha de tua carne, ou rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprenda a descer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Se a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não duvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazer o trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. É um verdadeiro manual para todos nós, com toda a ciência que nós conhecemos hoje. Ainda o Emmanuel, mais um pouquinho, o Batuíra, temos aqui, e chegando ao fim, estamos com 2 minutos e 36. James Heckman, James Heckman é um economista que fez um estudo sobre a primeira infância e foi agraciado com o Prêmio Nobel em 2000, se não me engano foi 2000. Então, ele fez um estudo para ver na parte de economia. Cada dólar investido numa primeira infância reverte $7. Para não falar em toda o que nós que pode ser revertido para o bem. Tudo isso que nós falamos, agora foram no cerne da economia. Foram ver o que nós podemos economizar com tudo isso. Não é? E mais, então, ele diz, as famílias carentes têm menor probabilidade de dispor dos recursos econômicos e sociais necessários para proporcionar o estímulo do desenvolvimento na primeira infância que toda criança necessita como oportunidade básica para o sucesso futuro na escola, faculdade, carreira e vida. Então nós vemos que todas as classes, mesmo dentro da economia, né, aqueles que estão designados, que poderíamos chamar de missionários, mas que muitas vezes não o são, eles eram para ser os portadores dessas notícias e de todas as políticas que pudessem ajudar. Então ele encerra, investir em educação para a primeira infância é a melhor estratégia anticrime de todos os tipos. Aqui ainda dele, o nosso querido Dr. Carlos Torres Pastorino, sobre a criança, todos mundo conhecem o Minuto de Sabedoria. Procure interessar-se pelas crianças, que são o futuro do mundo. Cuide delas com amor e não com indiferença. Quantos cárceres estão cheios por falta de carinho nos lares. Não se esqueça de que o criminoso mais cruel foi um dia uma criança pura e inocente, como todas as outras. Cuide das crianças com desvelo e carinho. Terá preparado um futuro feliz para a humanidade. Mais um baluarte dentro da doutrina espírita, Dr. Carlos Torres Pastorino, como todos os outros, vem nos trazer isso em poucas palavras, numa folha do seu livrinho, que a gente chama de livrinho com muito carinho. Uma grande parte do sentido da nossa luta para assegurar a qualidade do desenvolvimento de todos é o quê? A prevenção. Então nós vamos prevenir, sabemos o que acontece dentro do útero, nos primeiros 6 anos, então nós já temos a capacidade para fazer isso. Nosso querido senador, antropólogo, sociólogo, né, e batalhador pelo desenvolvimento do nosso Brasil, não é? Darcy Ribeiro, em 1982, já se vão 18, 23, 43 anos ele falou isso. Não foi por falta de aviso, ele já morto, né, já anjinho no céu. Se os governadores não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Nós estamos vendo aí, nossa população carcerária, 768 mil encarcerados, que provavelmente não serão recuperados. Né? Quando a capacidade é para 368 mil. Então, e quanto custa? Não podemos entrar em detalhes, mas quanto custa uma prisão? Prisão de segurança máxima. O Winnicott foi esse pediatra que eu falei, e ele mesmo, não é? Ele mesmo, pediatra, ele deu essa burdoada em nós. O papel do pediatra é de prevenir as doenças mentais, se ao menos ele soubesse. Ainda castigou a gente. Isso que nós falamos no início, isso que chamamos de recém-nascido, não existe. A cada vez que existe o recém-nascido, existem cuidados maternos, ou cuidadores, né? E sem cuidados maternos, não existe o recém-nascido. Nós vimos a Amala e Kamala. Lia Luft, que foi citada também pelo nosso querido
Carlos Eduardo, sábado passado. Uma infância amorosa e ordenada é o chão pelo qual caminhamos até a velhice. É uma escritora gaúcha. Hemingway também. Este é um psicanalista que esteve aqui no nosso meio, que esteve em São Paulo há alguns anos, Jean-Pierre Lebrun, que veio falar sobre adolescentes e drogas. Então ele diz: nós não nascemos humanos, tornamos-nos humanos. E eu acrescentaria, ou não. Nós vemos muitos que falam assim, essa pessoa não é humano, né? Você pensar num Elias maluco, que matou o Tim Lopes, e todos os outros, esses que matou 12 crianças dentro do Realengo, o outro que matou 29, um vigilante, que matou 29 mulheres lá em Anápolis, em Goiás. Aquele outro fala, mas aqui só na pobreza. Não, na Noruega matou 72 pessoas dentro de uma repartição. Então, realmente, e quando você vai ver esses casos, você vê que teve algum problema na primeira infância, que teve uma construção, esse cérebro, né, o computador teve alguma falha e o espírito realmente não conseguiu passar para outra etapa. O Bertolt Brecht, dramaturgo, antes de deixar este mundo, devemos estar certos de havermos tentado melhorá-lo. Muito obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.